melhorar aí o nosso material, mas não precisam ficar com vergonha, porque ela nem vai pegar vocês aí o tempo todo, não, só de vez em quando. Vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas aqui que a gente viu na semana passada a respeito do nosso curso. Quem lembra aqui qual é o objetivo principal do estudo bíblico indutivo? Ou qual é a diferença entre o estudo bíblico indutivo e o estudo bíblico dedutivo? Não vale olhar na apostila, a gente está relembrando, a gente tem que agora olhar só na memória. Vamos lá, ninguém lembra qual é a diferença do dedutivo do indutivo? Então vamos lá, uma pergunta importantíssima então. Qual que a gente vai usar como base? O indutivo ou o dedutivo? Indutivo, beleza, ótimo. Então vamos lá relembrar qual que é a diferença de um para o outro. Então, o estudo dedutivo, eu faço o caminho que eu quero. Então eu vou para o texto, analisar o texto com uma ideia que já está na minha cabeça. Então eu vou mostrar para o texto o caminho que eu quero que ele me dê, né? Enquanto que o que a gente está usando, o que a gente vai usar o indutivo, o texto me mostra o caminho que Deus está falando, né? Eu parto para analisar o texto sem nenhuma consideração na minha cabeça, né? E o texto então vai me mostrar o que a Bíblia está querendo me ensinar, o que Deus está querendo me ensinar para a minha vida. Então no indutivo o texto aponta o caminho, no dedutivo eu faço o caminho que eu quiser. Essa diferença a gente tem que ter certeza. O objetivo de MEG é conseguir encontrar o caminho que a Bíblia me aponta. É analisar o texto para encontrar o caminho que a Bíblia me aponta. Esse é o objetivo de MEG. Para a gente fazer isso, a gente viu na semana passada então que a gente tem 3 ferramentas principais. Vocês lembram quais são as 3 ferramentas principais? Qual é a base do MEG? Ninguém lembra? Eu inventei aqui uma maneira de memorizar mais fácil. Quais são as 3 ferramentas principais que a gente vai usar no MEG? E lógico, como eu sou mineiro, eu inventei uma maneira mineira da gente decorar esse negócio facinho. Como o mineiro, ele aponta alguma coisa para alguém, como é que ele fala quando ele quer mostrar alguma coisa para alguém? Vai falar, o mineiro lá na terra. Olha, então o mineiro, quando ele quer mostrar alguma coisa para alguém, ele fala olha, e a pessoa olha e descobre o que ele quer mostrar. O olha, né, são as ferramentas que a gente usa no MEG. O O representa a observação. O I representa interpretação. Então o I é de interpretação. E o A? Não é. Aplicação. Então o A é de aplicação. Essas são as 3 ferramentas principais. Muito bem. Então você tem aí tudo que a gente viu semana passada. De tudo que a gente viu semana passada, o mais importante é a gente ter na nossa cabeça memorizado essas 2 coisas. O objetivo de MEG: descobrir o caminho que o texto bíblico aponta sobre a vontade de Deus para a minha vida. Quais as ferramentas que eu preciso para descobrir isso? O olha, observação, interpretação, aplicação. Aí você tem na sua apostila, na página 10, se eu não me engano, uma tabelinha. Nessa tabelinha a gente vai ter tudo o que a gente viu na semana passada, mas agora de maneira analisada. É a 10 mesmo? É a tabelinha? Começa a tabelinha? É a 8, me perguntam, é a 8. Então na página 8 da sua
apostila, você vai ter uma tabelinha que ocupa a página 8 e a página 9. Essa tabelinha vai ser o que a gente vai usar para interpretar, para observar, para interpretar e para aplicar os nossos textos enquanto a gente estiver analisando os analisando. Inicialmente, você vai usar essa tabelinha 300 milhões de vezes. Você não precisa decorar essa tabelinha. Não é decorada. Por quê? Porque à medida que você for utilizando a tabelinha para você estudar a Bíblia, você automaticamente vai começar a memorizar, né, as ferramentas que ela te dá. Você vai conseguir memorizar quais são as ferramentas de observação, quais são as ferramentas de interpretação, quais são as ferramentas de aplicação para cada forma de texto bíblico. Então a gente viu na semana passada que a Bíblia nos traz várias formas de texto. Então você tem poesia, você tem profecia, você tem parábola, né, são aquelas histórias, você tem cartas ensinando a igreja alguma coisa, você tem textos históricos que estão narrando a história ou do povo de Israel, ou alguma outra história, por exemplo, do livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ter lá a narração da história do início da igreja e do desenvolvimento da igreja. Cada forma de texto é observada de uma maneira, interpretada de uma maneira e aplicada de uma maneira diferente das outras. Cada uma tem uma maneira particular de ser observada, de ser interpretada, de ser aplicada. E a gente vai então hoje, no nosso aula, a gente vai analisar essa tabelinha e aprender como eu vou fazer a utilização dela em cada exercício que a gente vai ter daqui para frente. Porque hoje, se Deus quiser, a gente ainda vai sobrar um tempo para a gente começar a fazer os exercícios e daqui para frente é trabalhar. É colocar a mão na massa e começar a usar as nossas 3 ferramentas aí para trabalhar. Agora eu vou ficar lá atrás e vou apresentar a tabela lá no PowerPoint. Vocês vão acompanhando aí na apostila de vocês. Se vocês quiserem acompanhar lá no PowerPoint, pode acompanhar mesmo. Lá também é a mesma coisa, tá? E a gente vai acompanhando junto aí e entendendo a nossa tabela. Beleza, está todo mundo ouvindo? Ótimo. Então a gente tem aí 3 formatos principais, né, de texto, como os textos bíblicos se apresentam. Então a gente tem, como eu falei, as narrativas que contam uma história. Nós temos os textos instrutivos que nos ensinam alguma coisa, ou que nos chamam a atenção, nos corrigem de alguma maneira, que são as exortações. E nós temos os textos figurativos, né, as poesias, as parábolas e as profecias. Cada um desses textos tem uma maneira de acontecer na Bíblia. Então a primeira coisa que você vai ver nessa apostila, no seu quadro aí, é o exemplo de cada um deles. Então, por exemplo, exemplo de narrativa. A narrativa é uma história onde ela aponta uma série de eventos. E a gente tem, por exemplo, esse tipo de forma de texto nos 4 evangelhos, eles contam a história de Jesus. Você tem Atos dos Apóstolos, contam a história do nascimento da igreja, do desenvolvimento da igreja. Você tem, por exemplo, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O que a gente tem em Gênesis 1 e 2? Quem lembra? Então a gente tem uma narração completa da criação do mundo e da criação do homem. O texto lá, detalhe por detalhe, Deus criou desse jeito. No primeiro dia foi assim, no segundo dia foi assim. Em 1 Samuel e 2 Samuel a gente também tem textos narrativos, mas principalmente no capítulo 1 e 2 de 1 Samuel você tem texto narrativo, contando a história de como Ana, a mãe de Samuel, foi buscar o Senhor e como aconteceu o nascimento de Samuel, qual é a missão principal de Samuel. Você vai ter textos narrativos no livro de Reis e alguns outros textos, em alguns outros livros da Bíblia.
Então, o objetivo principal dos textos narrativos é nos contar uma história. Pode ser uma história do povo, pode ser uma história de um personagem particular. Depois, então, você tem os instrutivos. Os instrutivos, eles ensinam um assunto. O propósito da carta de Paulo, por exemplo. Qual que é o ensinamento de Paulo na carta dos Gálatas, na carta dos Efésios, Romanos, Pedro, João, Tiago? Qual foi o objetivo dos apóstolos em escrever esses cartas? O que eles queriam nos ensinar? Eles queriam nos chamar a atenção de algumas coisas e queriam nos doutrinar algumas coisas, ou algumas coisas. Então, esse é o objetivo dos textos instrutivos. Jesus usou textos, existem os textos instrutivos que foram instruções de Jesus também. E aí a gente tem os figurativos, as parábolas, as poesias, as profecias, que expressam as ideias usando símbolos ou analogias, figuras, para dizer algo, para representar algo que eu quero dizer. O livro de Salmos, o livro de Cânticos, o livro de Isaías, de Jeremias, ou mesmo as parábolas de Jesus nos Evangelhos, são exemplos de storytelling. Então, esses são os nossos exemplos de cada um deles. Cada um desses textos apresenta um foco principal. Você vai ver na terceira linha da sua tabelinha, cada um deles tem um foco principal. Por exemplo, os textos narrativos, o foco principal dos textos narrativos são as pessoas, os lugares, os eventos e as emoções. Quando você vai observar, quando você vai interpretar, quando você vai aplicar o texto narrativo, você precisa focar essas coisas. Quais são as pessoas que participaram do texto? Em quais lugares o texto se passa? Quais são os eventos que aconteceram naquele lugar, que aconteceram com aquela pessoa? Quais são as emoções vividas ali? Não é de vou trazer aquele texto da mulher do fluxo de sangue. Tem um objetivo. Aquele texto nos chama a atenção pela emoção da mulher que Jesus narrava no texto. E essa emoção diz muito para a gente, não ensina muita coisa. A gente precisa considerar, a gente vai ver como a gente considera isso. Os textos instrutivos, o foco principal deles, são as ideias, as palavras, os assuntos, como as palavras são colocadas nas passagens. Então, diferente do texto narrativo, no texto instrutivo, uma palavra ela faz toda a diferença. Saber o significado de cada palavra do texto. Você tem um verbo, você tem um substantivo, você tem um adjetivo. O que isso quer mostrar? Qual é o assunto que esse texto está tratando? Esse texto está falando sobre batismo, ele está falando sobre Santa Ceia, ele está falando sobre conversão. Qual é o assunto que está por trás desse texto? E a maneira como as palavras são colocadas, a gente vai ver alguns ferramentas legais, a gente vai perceber como uma palavra do texto é uma preposição, uma posição, muda totalmente a ideia do texto. Isso vai ser muito importante para a gente. Mas não fiquem preocupados com uma questão como essa. Talvez eu esteja pessoal, usando a preposição do texto. Não fiquem preocupados com essa questão da lei. Você vai ver se principais que aparecem no texto precisam ser observados. Você vai ter sempre alguém para o dicionário também, para tentar fazer essa avaliação. Por fim, o foco principal das parábolas, das poesias, das profecias é buscar os simbolismos e as ideias paralelas e as analogias, as figuras de linguagem, as linguagens figurativas, os exemplos que são dados através de figuras. Então esse é o foco principal. Quando eu vou interpretar uma profecia, quando eu vou interpretar uma parábola, quando eu vou interpretar um provérbio, eu preciso pensar o que o cara poderia dizer com aquele exemplo que ele trouxe no texto. Ele está falando de corpo aqui. O que essa corpo está dizendo? É corpo física mesmo ou é só uma ideia que ele usou para nos falar uma coisa?
observar, lembra lá. A gente tem as 3 ferramentas: observação, interpretação e aplicação. Agora você só vai ver o que você precisa para observar o texto. Não pense em interpretação, não pense em aplicação ainda. Pense só em observação. Quando eu vou começar a observar o texto, o que eu preciso fazer para observá-lo bem? Quando ele for uma narração. Então eu preciso perguntar para o texto, né? Quem participou da história, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu. Essas são as perguntas básicas que eu tenho que fazer quando o texto é narrativo. E eu fico aqui. Depois que eu fiz essas perguntas para o texto, então você vai ver aí, você vai recompartilhar a história. Isso é muito importante. Eu li o texto, fiz as perguntas básicas para o texto, e depois eu vou tentar contar essa história para alguém. Ou se eu não tiver ninguém para contar, eu posso contar para mim mesmo. Mas eu vou recontar a história. Agora sem ler o texto, mas tentar contar da minha maneira. Cada vez que eu reconto o texto, eu observo mais detalhes nele, eu acrescento esses detalhes e eu vou aprimorizar o texto, vou aprimorar o texto, vou tornar o texto, a minha história melhor e mais parecida com a original. Então, é uma ferramenta super importante, recompartilhar o texto, compartilhar essa história com outra pessoa. Então, muito bem, primeiro passo dos narrativos. As perguntas, depois eu vou recompartilhar o texto. Antes da gente passar para a terceira, eu queria perguntar uma coisa muito importante para vocês. Quantas vezes eu preciso ler o texto para começar a observar? 3 vezes, isso é super importante. Então eu vou fazer as perguntas depois que eu já li o texto 3 vezes. Eu vou recompartilhar o texto depois que eu já li esse texto 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. Então depois de eu recompartilhar, eu vou descobrir no texto narrativo o relacionamento entre as pessoas, entre as pessoas da história. O texto lá de Jesus Cristo e Nicodemos. O que acontece entre Jesus e Nicodemos? Que tipo de relacionamento existe entre eles? Nicodemos era um super amigo de Jesus? Ou ele foi uma pessoa que apareceu do nada na história? Ele já conhecia Jesus? Ou ele começou a conhecer Jesus naquele texto? Então eu preciso observar qual é o relacionamento entre os personagens. Depois que eu percebi qual é o relacionamento entre os personagens, eu vou tentar sentir as emoções do texto. Isso é super importante. As emoções falam muito alto. Elas nos ajudam, nos dão pistas importantes a respeito do texto. O que será que Nicodemos sentiu quando Jesus o repreendeu e falou com ele que ele não sabia o ponto principal a respeito da salvação? Será que ele ficou feliz? Será que ele ficou triste? Será que ele ficou decepcionado? Será que ele respondeu para Jesus e continuou aquela conversa calma? Ou será que ele se alterou? Emoções foram geradas ali. E às vezes essas emoções elas estão descritas no texto. É uma narração. Vai falar qual foi a próxima frase depois que ele ouviu a repreensão de Jesus. Ele falou com Jesus na boa, ele falou com Jesus de outra maneira, ele foi agressivo. Existem emoções por trás da descrição do texto. Eu preciso observar essas emoções e considerá-las. Por fim, eu preciso me colocar então no lugar dessa pessoa. Se eu estivesse no lugar de Nicodemos, como eu me comportaria? Se eu tivesse ouvido Jesus me repreender daquela maneira, como eu ficaria? Como eu me sentiria? Será que eu sei o suficiente? Será que existe no meu coração os mesmos questionamentos que existiam no coração de Nicodemos? Será que eu tenho buscado Jesus pelos mesmos motivos que Nicodemos foi buscar Jesus? O texto fala que Nicodemos foi buscar Jesus à noite. Tinha um motivo para ele buscar Jesus à noite. Será que eu tenho buscado Jesus à noite? Você vai se colocar no lugar do personagem. E aí vai tentar viver aquela situação com a sua fé. Isso também é fantástico. O que você sente, o que você vê, o que você pensa a respeito daquela narração, daquela situação. Então esses são os passos para eu observar os detalhes de um texto narrativo.
Agora vamos lá para o texto instrutivo. Estou lendo lá uma carta de Paulo. Estou lendo uma carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro, eu vou fazer um esboço da passagem. Então, isso é um passo que a gente ainda não viu, a gente vai ver só daqui 2 semanas. Ainda não chegamos ainda lá. Então, mas saiba que você vai começar a fazer um esboço. Quando você aprender sobre esboço, vai ser o primeiro passo para você observar um texto instrutivo. Depois que eu observei, agora, coisas importantes, queridos. Preste bastante atenção nisso. Você vai ver isso muito na sua Bíblia. Isso tem um significado muito maior do que você imagina. Primeira coisa, vou observar um texto instrutivo. Eu tenho que observar as palavras repetidas desse texto. Sempre que no texto existem palavras repetitivas, é porque aquela palavra pode ser a palavra principal do texto. E ela é o objetivo que o texto quer trabalhar no meu coração. Então ela é repetida exatamente para chamar a minha atenção. Ela está aparecendo repetidas vezes para chamar a minha atenção. Eu tenho que dar uma atenção maior para a palavra repetida do que para as palavras que apareceram uma vez só no texto. Pode ser que atrás das palavras repetidas esteja a mensagem principal do texto. Outras coisas que são usadas no texto instrutivo para chamar a minha atenção. As comparações. Então Paulo estava lá ensinando sobre vestimentas. Aí ele fala assim: olha, as mulheres não devem usar enfeites e não devem cortar os seus cabelos. Se Paulo tivesse parado aí, qual seria o ensino? Qual seria o ensino dele? Vamos supor que só tivesse escrito isso lá nesse ensinamento de Paulo. As mulheres não podem cortar cabelo nem usar enfeite. Pronto, o ensino ia ser esse. O que eu preciso fazer? As mulheres da igreja não podem cortar cabelo, não podem usar enfeite. Acabou aí. Eu não ia entender qual é o objetivo disso. É simplesmente uma ordem que tem que ser cumprida, um ponto final. Agora Paulo, ele usa um exemplo. Quando ele ensina isso, ele compara uma mulher que corta o cabelo, que usa enfeites da sua época, com uma prostituta. Essa comparação me mostra o objetivo do ensino do apóstolo Paulo. Isso, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, que é um exemplo que já foi uma grande guerra entre as igrejas, e algumas igrejas ainda se prendem nisso. Mas quando eu penso na comparação que Paulo usou no texto, com a prostituta, eu percebo, por exemplo, que se hoje eu fosse ensinar, dar uma instrução às mulheres da igreja a respeito disso, eu não tinha que nem pensar em cabelo e enfeite. Eu tinha que pensar em muitas outras coisas, porque nos nossos dias, uma prostituta não se diferencia de uma mulher comum pelo corte de cabelo, nem se diferencia de uma mulher comum por causa de usar maquiagem, de usar brinco, de usar brinco. Não é essa a diferença de uma prostituta para uma mulher comum hoje. Mas hoje, se eu fosse ensinar isso para as mulheres da igreja, eu ia dizer para elas: mulheres, cuidado com os decotes, por exemplo. Cuidado se eu não deixar uma parte íntima do seu corpo aparecendo, porque as prostitutas fazem isso para chamar a atenção. Cuidado nos lugares onde você anda. Se você sair em Taubaté, naquela rua paralela lá da Faria Lima, lá na Rua dos Bombeiros ali à noite, mulheres da igreja, ele não é um lugar para vocês ficarem durante a noite, porque as prostitutas fazem os pontos delas de prostituição naquele lugar. Se você ficar lá, vai passar um homem e vai te confundir com a prostituta, é mau testemunho. Então, se preocupem com isso. Vocês percebem que o exemplo que Paulo deu nos mostra o objetivo do ensino dele. Ele não disse simplesmente: não corte cabelo, não use maquiagem, não use enfeite. Ele disse: por que eu não posso fazer isso? A comparação, o exemplo que ele dá, o ensino que ele está querendo, o objetivo do ensino dele. Então isso é muito importante. Quando existe comparação, quando existe exemplo, esse exemplo existe para chamar a minha atenção para o texto. Contraste. O que é um contraste? Quando uma ideia está indo para uma direção e de repente eu dou uma outra ideia que vai na direção contrária daquela. Não nos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. É um contraste. Primeiro eu estou dizendo que você não deve conformar. Depois eu estou dizendo que você deve transformar. São ideias contrárias uma à outra.
Conformar é contrário de transformar. A ideia contrária é exatamente porque ela quer chamar a minha atenção, me ensinar algo. O que ela quer me ensinar está exatamente no meio das duas ideias contrárias. Palavras de transição. Então essas são aquelas palavrinhas que eu disse para vocês, que a gente precisa prestar bastante atenção. O portanto, o para quê, o porquê, para, o desde, todavia, o então. São palavrinhas que aparecem no texto. E elas aparecem com um propósito, com um objetivo importante. Por exemplo, o texto está lá, o Paulo está ensinando alguma coisa e ele fala lá, vocês não devem fazer, vocês devem fazer assim. Ou, eu percebi que a igreja estava fazendo desse jeito. Aí, na próxima frase, ele começa com portanto. A igreja estava cometendo adultério. Portanto, a partir de hoje, vocês precisam prestar atenção nisso. Portanto, está chamando a minha atenção. Esse portanto tem um sentido crucial no texto. Porque, portanto, ele é colocado exatamente entre aquilo que foi ensinado e aquilo que precisa ser feito a partir de agora. É aquilo que foi observado antes e que precisa ser aplicado a partir de agora. Cada uma dessas palavras tem essa função, Leiam a Bíblia. Para quê? Para que vocês cresçam à medida da estatura de Cristo. Então, para quê? Está me explicando porque eu tenho que ler a Bíblia. Não cometam tal pecado. Por quê? Porque aqueles que cometem esse pecado não herdarão o reino dos céus. O porquê está me dando a intenção do porquê não fazer, o objetivo, o propósito pelo qual eu devo fazer aquilo. O desde vai me mostrar o tempo do texto, o tempo do acontecimento. Isso aconteceu desde que isso aconteceu. Então está me mostrando aí também algo para também está me chamando a atenção. Todavia, ou então também. O E, aí não tem aí, mas o E, com conjunção aditiva, está me mostrando que uma ideia está condicionada à outra, está somando a primeira ideia com a segunda ideia. Também é uma palavra importante para a gente observar quando ela está em conjunção. Então, cada palavra é importante para a gente entender a ideia da instrução, a ideia do ensino, a ideia da exortação do texto discutido. As parábolas, as profecias e as poesias, o que eu preciso observar nelas? Primeiro, as poesias hebraicas usam paralelismo. O que é isso? Isso você vai ver quase no Antigo Testamento inteiro, esse formato de texto chamado paralelismo. É quando eu quero te passar uma ideia e eu quero te passar aquela ideia de maneira tão clara que eu uso pelo menos duas maneiras de te mostrar aquilo. A gente tem alguns textos, eu queria que vocês agora fizessem uma pausa aí e abrissem quem trouxe Bíblia. Primeiro no Salmo 52. Também em Jeremias, capítulo 17. Vai ver duas ideias que a gente falou ali. Salmo 52, não, me perdoa. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17 e Jeremias 17. Peguei exemplo aleatório, só para a gente entender o que vem a ser esse paralelismo. Eu peguei dois formatos aqui diferentes de paralelismo, mas existem mais muitos outros exemplos. Mas eu peguei os mais básicos aqui para a gente entender. Beleza? Abriram? Salmo 51, 17 diz o seguinte: olha, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado
e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então aqui, Davi quer nos ensinar o que atrai o coração de Deus. E aí, para ele nos ensinar o que atrai o coração de Deus, para ele nos passar essa ideia, ele apresenta 2 exemplos para passar essa ideia. Primeiro exemplo, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Esse é o primeiro exemplo que ele me dá. Olha, você quer fazer algum sacrifício para Deus? Você quer atrair a atenção de Deus de alguma maneira? Ao invés de você matar um bezerro, matar um boi, pegar uma cruz e carregar, não. Quebrante o seu coração. E isso vai atrair o coração de Deus. Para reforçar esse ensino, ele dá uma outra ideia. Então ele fala, olha, além de um coração quebrantado significar um sacrifício para Deus, um sacrifício valioso, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Primeiro é o sacrifício, e depois é algo que Deus não despreza. Ele usou 2 ideias, 2 exemplos para mostrar, para apresentar a ideia que ele queria, a ideia principal do texto. O que é importante para Deus? Um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito serve como sacrifício e é algo que Deus jamais vai rejeitar. Ensino do texto. Agora lá em Jeremias 17. Jeremias 17, do 5 ao 8. Vamos ver primeiro o paralelismo simples do 5 e 6. Leia para a gente, Ed, por favor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal do seu braço e aparta do seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o vento. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Antes morará nos lugares secos. Qual que é a ideia desses 2 versículos? O que ele quer nos ensinar? Porque a gente vai colocar a nossa confiança. Esses 2 versículos, antes de nos ensinar em quem a gente deve colocar nossa confiança, ele está nos dando um alerta. Cuidado! Se você colocar sua confiança em você mesmo, você vai ser feliz? Não. Você vai ser infeliz, totalmente infeliz. Ele vai usar uma palavra forte aqui, maldito. Muito infeliz. Se você colocar a sua confiança na força do seu braço, naquilo que você pode fazer. Isso é a primeira coisa que o texto quer nos mostrar. E ele mostra isso através de 2 ideias. Ele vai falar, olha, quem coloca confiança em si mesmo, é maldito. E aí ele vai citar um exemplo, um outro exemplo aqui. Olha, esse cara que colocou que confia em si mesmo com esse exemplo, de colocar a sua confiança na força do seu braço, naquilo que ele pode fazer, ele vai ser como um arbusto nos lugares solitários, ele não vai ver a prosperidade quando a prosperidade vier, ele vai morar nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele deu 2 exemplos para apresentar uma ideia só. A ideia é, não confie em você, isso não vale a pena. Aí o versículo 7 e 8. Lê para a gente, Roberto, por favor, o 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, em cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para prover, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar. Então aqui mais uma vez a gente tem um paralelismo. A primeira ideia que ele dá é que o homem que confia no Senhor, ele vai ser bendito, bem-aventurado, feliz. A primeira ideia dele é essa. Aí depois ele reforça essa primeira ideia com um exemplo. Olha, ele vai ser tão bendito, tão feliz, como uma árvore que é plantada no ribeiro de águas, que dá sua folha, cujas folhas não caem, dá os seus frutos na estação própria. Vocês lembram desse texto? Esse texto é o mesmo exemplo que aparece lá no Salmo 1. Na verdade, Jeremias está usando como reforço da ideia dele uma ideia de Davi lá atrás. Beleza. Então,
são dois paralelismos isolados, mas que na verdade os 4 versículos formam um outro paralelismo, que a gente chama de paralelismo contrário. Primeiro fala que o homem que confia em si mesmo não vai dar certo. O segundo fala que o homem que confia no Senhor vai dar certo. Então, uma ideia contrária à outra. Mas as duas ideias têm um só objetivo. As duas juntas têm um objetivo só. Mostrar que só existe uma coisa que a gente pode confiar para ser feliz: Deus. A ideia principal dos 4 versículos é essa. Só que para mostrar essa ideia, ele usou 4 exemplos diferentes. 2 do homem que não fizer isso, 2 do homem que fizer isso. Isso é um paralelismo. Quando eu quero apresentar uma ideia, e para apresentar essa ideia eu uso vários exemplos diferentes num texto próximo. Então, quando eu vou observar poesia, profecia e parábolas, elas são cheias desses paralelismos. Tem que observar isso. Por que ele está dando esse tanto de exemplo aqui? O que ele quer dizer? Será que cada um desses exemplos representa alguma coisa? Ou será que todos eles juntos querem dizer uma coisa só? Tem que prestar atenção nisso. Provérbio. Então, o que é um provérbio? Provérbio é uma frase que compara algo da natureza com o comportamento humano. Então, ele deu um exemplo lá de Provérbios 5, versículo 3. Abre sua Bíblia aí, Provérbios 5, versículo 3. Ô, Rodrigo, lê pra gente, por favor. Os seus pés descem no mundo, os seus passos firmes no campo. Não, 5, versículo 3. Porque os braços da mulher estimam o passo do Então aqui ele quer nos ensinar, ele quer nos mostrar, né, os cuidados que a gente precisa ter com a mulher adúltera. A mulher adúltera é uma pessoa, um ser humano. E aí ele vai usar coisas que existem na natureza para exemplificar que tipo de cuidado a gente tem. Como é que essa mulher se comporta? Ele vai falar, olha, cuidado, né, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Favo de mel é o que? É ruim ou é bom? Talvez para a gente aqui no Brasil, ainda a gente não tenha a ideia, né, que um judeu daquela época tinha de mel. Mas mel para eles era o principal açúcar que eles tinham na época. Não existia açúcar de cana-de-açúcar, é só mel. Para adoçar alguma coisa, mel. Para eles experimentarem qualquer coisa que tivesse doce, se não fosse o doce natural das frutas, era o mel. Então mel para eles era tudo de bom. Alguém dá um mel pro cara, tá. Ele parava tudo que ele estava fazendo para comer aquele negócio. Está comparando aqui, olha, uma coisa muito boa, muito atraente. E aí ele usa uma segunda ideia. As palavras da mulher adúltera são suaves como azeite. O azeite é mais um elemento principal da culinária judaica naquela época. Não existia comida sem azeite. O azeite, quando o mel era a referência do doce, do tempero doce daquela época, o azeite era a referência do tempero salgado daquela época. Não existia margarina, manteiga, queijo naquela época. Existia azeite. Eles usavam azeite de oliva para temperar um monte de coisa e dar uma quebrada no sabor das coisas. Então era muito importante. Azeite e mel, coisas super importantes, atrativas para o judeu. Aí, nesse provérbio, ele usa duas figuras da natureza, de coisas da natureza, atrativas para o homem, e fala com ele, cuidado, porque a mulher adúltera, ela é tão atraente como essas coisas para você. As palavras dela são persuasivas. Ela vai começar a conversar com você e quando você perceber, você já vai estar babando. Quando você perceber, você já se entregou. Você vai estar na mesa com ela. Cuidado, só que a comida vai ser você, não vai ser ela não. Então, provérbio é isso. Parábola é um jeito de ensinar que Jesus usou. Preste bastante atenção no objetivo. Para esconder o significado daqueles que não queriam escutar a sua mensagem. Jesus tinha um objetivo quando ele ensinou através de parábolas. O objetivo dele era qual?
ocultar o sentido literal, o sentido real da história, do ensino dele, para as pessoas que não estavam interessadas no Evangelho. A maioria das parábolas elas só eram interpretadas para os discípulos, e os textos vão dizer, e aí os discípulos se retirando do meio da multidão, perguntam para Jesus: Jesus, o que o Senhor quis dizer com essa parábola? Aí ele explicava só para os seus discípulos, né? E o outro objetivo era Jesus se resguardar com os seus ensinos até o momento certo da crucificação. Porque se Jesus colocasse tudo às claras no momento que ele começou o seu ministério, no primeiro ano de ministério, eles teriam matado Jesus no primeiro ano de ministério. Mas ele precisava viver os 3 anos. Para ele conseguir chegar no 3º ano, ele precisou ensinar algumas coisas de maneira mais oculta, né? Ele ensinou e alertou as pessoas, deixou os ensinos registrados através dessas histórias, mas o significado real disso só seria dado depois que ele morresse. E aí então os apóstolos vão continuar fazendo isso, né? Vão interpretar para o povo o que Jesus queria ensinar com aquelas histórias. E até hoje a gente está fazendo isso, lendo as parábolas e entendendo o que Jesus queria nos ensinar através daquilo. Além disso, as parábolas eram um meio didático de guardar o ensino. É mais fácil você guardar uma historinha do que alguém te falar um texto enorme e mandar decorar isso aqui, não é? Jesus contava história porque era mais fácil o povo memorizar a história. Eles memorizavam aquela história e ficavam tentando entender qual que é o fundo de verdade que existe nisso. O que Jesus está querendo nos dizer com isso? As parábolas serviam para isso. E a profecia é uma revelação divina para o futuro, né, para o presente ou futuro daqueles que estão envolvidos na profecia. Uma pergunta para você: qual é a diferença da parábola e do provérbio? São bem parecidas uma com a outra. A parábola também eu uso coisas naturais para representar uma ideia. Qual que é a diferença de uma parábola para um provérbio? Está ali escrito lá, se observar você vai achar. Parábola também compara. Provérbio entende a palavra. O provérbio, gente, são algumas frases que vão te ensinar alguma coisa, pensamentos curtos que vão te ensinar alguma coisa, enquanto que a parábola é uma história mais longa, com mais detalhes, né? Por isso ela tem um ensino grande para você guardar, e ela não pode ser falada de qualquer maneira, porque ela está ocultando esse ensino. Então tem que dar uma enrolada ali por trás daquele negócio para você depois descobrir o que quer dizer. Enquanto que o provérbio não, o provérbio ele é objetivo. É um pensamento que já te traz logo o que você precisa saber, e você não vai fazer se você não quiser. Muito bem, vamos lá para a nossa próxima página. Então isso é o que eu preciso fazer para observar o texto. Para observar eu tenho que cuidar de cada detalhe, de cada forma do texto. Beleza, observamos o texto, observamos os narrativos, observamos as instrutivas, observamos as profecias, parábolas e provérbios. Agora a gente vai interpretar isso. O que eu preciso fazer para interpretar? É um pouquinho mais fácil do que a observação. As ferramentas para a interpretação são iguais a todas as 3 formas. Então, diferente da observação, eu tenho que cuidar, isso aqui é profecia, não, isso aqui é narrativa. A interpretação não precisa me preocupar com a forma do texto, porque as ferramentas são iguais para qualquer forma de texto. O que eu preciso fazer então? Primeiro, eu preciso tentar determinar o que a passagem significou para as pessoas que ouviram originalmente. O que esse texto quis dizer para a pessoa que ouviu ele sendo dito? O fulaninho lá para quem esse texto foi direcionado. O que esse texto representa para ele? Antes de pensar em você, antes de trazer o texto para os nossos dias, você tem que tentar saber o que ele quis dizer naquela época para aquela pessoa. Como é que você vai fazer isso? Você vai se questionar o que o autor quer dizer, o que o autor vê, o que o autor sente, o que o autor pensa, para ele escrever dessa maneira. O que Lucas pensava quando ele escrevia sobre Jesus?
Por que Lucas, quando ele narrou algumas coisas a respeito de Jesus, ele narrou diferente de Mateus e diferente de Marcos? E aí João veio e narrou outras coisas de maneira diferente dos outros três. Por que cada um narrou os mesmos acontecimentos e tinha um objetivo diferente? Eu preciso entender o que Lucas estava tentando ver. O que Lucas estava sentindo quando ele está narrando esse texto aqui? O que Lucas está pensando quando ele está narrando? Aí eu vou considerar quem é Lucas. Lucas é um médico. Talvez as informações mais importantes para Lucas são coisas que têm a ver com a profissão dele, de medicina. Talvez o que ele observe mais fácil seja o problema de doença da pessoa. Por isso que ele narra com mais detalhe os problemas de doenças, as enfermidades que aconteceram na época. Mateus era coletor de impostos. O pensamento dele é um pensamento mais de alguém da classe alta e um pensamento mais de alguém que se preocupa com lei. Ele é um homem da alta classe. O que ele está observando no texto? E assim a gente vai. Por que ele escreveu isso? Por que Paulo escreveu a carta? Por que Isaías escreveu essa profecia? Por que Atos narra a história da igreja? Por que disso? Existe um porquê. Na verdade, porque Lucas escreveu o livro de Atos narrando a história da igreja. E, por exemplo, o livro de Atos, facinho. Lá no primeiro capítulo de Atos, você vai ver que Lucas ele justifica porque ele está escrevendo. E ele justifica não só porque ele está escrevendo, mas ele também justifica para quem ele está escrevendo. Aí ele fala: amado Teófilo, eu estou descrevendo agora, narrando para você o que aconteceu depois que Jesus morreu e foi para o céu. Por isso o texto de Atos começa exatamente narrando o momento que Jesus vai para o céu e o que acontece então dali para frente. Existe um porquê. Às vezes o texto te mostra esse porquê. Você precisa entender isso para você interpretar o texto. Qual seria o significado para aqueles que ouviram naquela época? Então a gente já viu também essa pergunta. Algumas perguntas que me ajudam a interpretar a forma instrutiva, como as cartas de Paulo, por exemplo. Primeiro, qual é a razão para essa ideia? Porque Paulo, nesse texto, nesse ensinamento, ele está usando a ideia da prostituta. Por que ele não usou outra ideia? Por que ele não deu outro exemplo? Tem um porquê. Por que o autor escreveu sobre essa ideia? Por que ele escreveu sobre isso? Ele poderia usar outra palavra no lugar dessa? Eu pego uma daquelas palavrinhas chaves lá, portanto, desde. Será que ele poderia trocar essa palavra por uma outra? Essa palavra apareceu no texto. Será que essa palavra é importante para a interpretação? Ele poderia usar outra palavra no lugar dessa? Não poderia. Essa palavra tem um sentido no texto. Ela está concluindo uma ideia que foi ensinada antes. Então me ajuda a descobrir algumas coisas. Qual o significado dessa ideia? Qual é o relacionamento entre essa ideia e as outras ideias anteriores e as ideias seguintes a essa? Então, mais uma vez, eu vou pensar nas palavrinhas. Quando as palavrinhas aparecem, elas estão sempre dividindo uma ideia que veio antes e uma ideia que vai vir depois. Qual que é a relação entre a ideia que veio antes e a ideia que vem depois? É mais ou menos como o paralelismo que a gente viu. São dois exemplos. Qual que é a relação? Quais são as semelhanças entre o primeiro exemplo e o segundo exemplo? Quando eu estou pensando em contraste, ele colocou uma coisa que fala uma verdade, agora ele vai colocando uma verdade contrária à primeira. Qual é a relação entre uma e outra? Isso aqui é exatamente o oposto. É antônimo. Então isso tem sentido. E por fim, o contexto é sempre mais importante. Eu nunca posso tentar interpretar um versículo bíblico isolado. Pegar lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É fácil interpretar esse texto? É mais fácil que alguns textos. Por quê? Porque ele é um texto bem completo, ele tem muita informação. Mas é muito mais seguro eu interpretar esse texto quando eu penso por que ele está lá no versículo 16 de João 3. O que acontece em João 3? Em João 3 é a conversa de Jesus com Nicodemos.
O que Jesus queria ensinar para Nicodemos? Ele queria ensinar só sobre salvação? Ele queria ensinar sobre batismo? Jesus começou ensinando sobre novo nascimento. Ou então, novo nascimento tem a ver com esse versículo. Mas ele termina ensinando sobre condenação eterna. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Ele usou também condenação aqui. Então, crer, novo nascimento e condenação são três ideias diferentes, mas que estão dentro do pensamento de Jesus no ensino principal dele, no capítulo 3 de João completo. Então, o contexto inteiro que está em volta do versículo, né, pelo menos os 3 versículos anteriores, os 3 versículos posteriores, os 3 que vêm depois, eu preciso ler e considerar quando eu quero interpretar um versículo bíblico. Mas o ideal é ler o capítulo inteiro. Vimos as ferramentas de interpretação e agora vamos ver as ferramentas de aplicação. Também, como as de interpretação, as de aplicação você vai usar elas, as mesmas ferramentas para qualquer tipo, qualquer forma de texto. Pode ser poesia, pode ser profecia, pode ser carta, todas elas vão ter a mesma maneira de aplicação, as mesmas ferramentas. Então vamos lá, primeira ferramenta super importante para eu começar a aplicar um texto que eu já observei, que eu já interpretei para a minha vida, para a vida de alguém, para a igreja do Senhor. Primeira coisa, então está registrado lá em 1 Coríntios 2, de 9 a 16, que a gente viu na terça-feira do nosso culto. A condução, a dependência do Espírito Santo. Quem pode conhecer a mente de Deus? Ninguém. Só pode entender o que Deus quer. Só pode perceber a ciência de Deus aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que recebe a mente de Cristo. Então, vou começar a interpretar o texto, vou começar a observar o texto, vou começar a aplicar o texto. Primeira coisa que eu preciso fazer, imprescindível, antes de ler 3 vezes, orar. Senhor, me mostra, me ensina, abre os meus olhos para que eu possa perceber o que o Senhor está querendo me ensinar nesse texto. Ou o que o Senhor quer que eu ensine para os outros nesse texto. Nunca diga a alguém algo sobre a Bíblia antes de ter orado e perguntado para Deus se é isso que você tem que dizer. Nunca use a Bíblia como um livro de realejo. Abriu lá a Bíblia num versículo qualquer e chega falando para outra pessoa, sem ter certeza se aquilo é o que Deus tem para você e o que Deus tem para ela. Antes, pare, ore e peça a direção do Espírito Santo. É a primeira ferramenta de aplicação que precisa sempre ser usada. Depois, aplique um ponto central à sua vida. Então, todo texto tem um ponto central, uma ideia principal. Faltam 5 minutos, gente. Pode, se apertar qualquer botão do relógio. Você aplica, procura o ponto principal, e o ponto principal vai ser sempre o que você precisa aplicar na sua vida. Existe um exemplo para eu seguir? Esse texto está me mostrando um exemplo que eu preciso obedecer, que eu preciso fazer igual? Aplico, faço. Existe algum pecado que eu vou renunciar? Existe algum erro que eu vou evitar? Existe alguma promessa para eu crer? Existe algum mandamento para eu obedecer? São perguntas que eu faço para o texto e uso as respostas para aplicar esse texto na minha vida ou na vida de alguém. Terceiro passo. E agora? Depois que eu já respondi todas as perguntas, o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer diferente do que tem que ser feito? Que diferença essa verdade vai fazer na minha vida? Quais são alguns dos planos que eu posso fazer? Existem planos específicos que esse texto está me mostrando que eu preciso fazer? Como eu vou fazer isso? Então são coisas que eu preciso pensar para aplicar o texto na minha vida. Para a gente encerrar, eu já quero dividir alguns grupos aqui, para a gente começar a trabalhar os exercícios. Então, tudo isso é muita informação, você ficou perdido aí, quanta coisa eu ouvi. A gente começou a ouvir semana passada, já ouviu de novo hoje, muita confusão.
Como é que a gente vai dissipar essa confusão? À medida que a gente for trabalhando os exercícios, a gente vai vendo que as coisas vão ficando mais claras. Então vamos lá. A partir da página 10 da sua apostila, da página 10 à página 13, tem um exercício aí para avaliar o texto de Marcos, capítulo 12. É isso mesmo? Oi? 12 não, 2. A página... Ele vai começar a iniciar o exercício na página 10, na página 11, na verdade, né? Página 11, a página 12 tem um texto para você consultar, na página 13 tem as perguntas que você tem que responder. Muito bem, tarefa para a gente, tá? Esse é o texto. Esse aí é o texto que você vai analisar. Ele já está aí para você analisar. Não pegue em versões diferentes dessa. Você vai analisar essa versão que está aí na apostila. Tá? Para a gente não acontecer de um grupo analisar de um jeito e outro de outro jeito porque usou versão de Bíblia diferente. Vamos lá. Então, o primeiro grupo, Roberto, Ilza e Daniel. Esse é o grupo 1. Eles vão analisar esse texto e responder esses exercícios. Não agora. Segundo grupo, Ed, Mateus e Tarcísio. Esse é o segundo grupo. Terceiro grupo, Diego, Rodrigo e Gleice. E quarto grupo, Angelinha, Sidoca e Clarilda. O que vocês vão poder usar para fazer esse exercício? Só 3 coisas vocês vão poder usar para fazer esse exercício. O texto bíblico está aí na apostila de vocês, a tabelinha que vocês têm na apostila de vocês, e no máximo, além disso, um dicionário. Pode ser um dicionário bíblico, pode ser um dicionário comum. Não pode usar nada além disso. Tá? Quem conhece mais aí, vai pegar comentário bíblico, consultar a internet. Não pode fazer assim, tá? É para você trabalhar no texto. Né? Você pode usar a sua tabelinha da apostila, o texto que está na apostila e o máximo do dicionário. Pode ser um dicionário bíblico, pode ser um dicionário comum. Tá? Vocês vão fazer juntos. Semana que vem. A gente vai começar na semana que vem. Então, já leiam o texto em casa, já leiam os exercícios em casa. Vocês vão ter uma semana para fazer isso. Semana que vem a gente vai chegar e a nossa aula semana que vem vai ser fazer o exercício das páginas 3 a página. Se você quiser trabalhar em casa, você já vem com algumas ideias. Quando chegar aqui na quinta-feira que vem, vocês já unem as ideias. Não, a ideia, gente, é você não fazer sozinho. A ideia é você fazer junto. Então você pode ler o texto na sua casa, você pode ler as perguntas na sua casa, você pode pensar a respeito dessas perguntas na sua casa. Mas fazer, semana que vem, na aula, junto com seus colegas. Aí a gente vai perceber que às vezes a dúvida de um é o ponto que o outro aprendeu com mais facilidade. E aí a gente vai se ajudar para a gente chegar junto ao que a gente precisa chegar. Tá bom? A gente vai começar trabalhando em equipe. Meu objetivo é que no final a gente faça um exercício fera individual. Vai ser nossa prova. Aí, ó, é uma das ideias. Pegar nos poucos, nas outras atividades da igreja. Beleza? Nossa, eu me deu uma congelada aqui agora. Quer colocar a língua na fogueira, né? Olha lá, você pode falar por você. Não, gente, nosso objetivo é a gente aprender e a lógica. Aqueles que aprenderem, gostarem, né, e perceberem que é isso mesmo, dominou o negócio e que Deus está mostrando que é dessa maneira que quer usar, é lógico que a gente vai usar isso para o serviço da obra do Senhor.